Boa noite, Gabriel. Eu tô aqui para resolver a questão 14, certo, de biologia sobre permutação genética. E tu pediu para resolver a questão e perguntou quais são os gametas, certo, que ele pede na questão e por quê. Eu não sei se tu marcou isso porque tu descobriu o gabarito ou se porque tu realmente achava que era isso, mas tá certo, são realmente esses genes, esses gametas. Mas eu vou ler antes a questão contigo e aí eu te explico certinho o porquê. Os que vão seguir referem-se a uma célula diploide que, durante a meiose, ou seja, uma célula que vai se dividir em quatro outras, uma célula diploide, né, que se vai dividir em quatro outras haploides, sofre a permutação entre os genes A e B. Certo? Tem aqui a imagem, beleza? A célula alternativa que apresenta todos os tipos de gametas normais que podem ser formados por essa célula. Ok, o que seria uma permutação genética? Uma permutação genética seria a troca de partes de genes, né, entre dois cromossomos homólogos, certo? Dois cromossomos homólogos, mas essa troca tem que ocorrer entre as cromátides não irmãs. Ou seja, a gente tem dois cromossomos aqui, por exemplo, eu pesquisei aqui para te ajudar. Calma aí, deixa eu só achar a fotinha, pronto. Certo? Isso aqui são dois cromossomos homólogos e as cromátides irmãs são as duas cromátides do mesmo cromossomo, ok? As cromátides não irmãs de dois cromossomos homólogos vai ser as cromátides que não são do mesmo cromossomo, ou seja, por exemplo, essa cromátide daqui e essa cromátide, essa cromátide daqui e essa daqui, elas são cromátides não irmãs. E elas vão trocar um pedaço delas. Você está vendo aqui que elas se entrelaçam na fase de meiose 1, geralmente. Geralmente não, ocorre na fase de meiose 1. E elas vão se entrelaçar e vão trocar um pedaço de cada uma. Isso ocorre para a gente ter uma maior variedade genética, certo? Numa espécie. Por isso que ocorre na questão da meiose, porque a meiose elas se tornariam quatro indivíduos iguais. Mas quando ocorre a permutação genética, a gente pode dizer que a variabilidade de genes é maior nesse caso. Então isso pode ajudar. É por isso que ocorre a permutação genética, beleza? E como é que vai funcionar aqui nesse caso, nesse tipo de questão? Você pode ver aqui que tem quatro tipos de genes. Tem o A, o B, o C e o E. Só que os dois Cs, as duas cromátides não irmãs, têm o mesmo gene C, o Czão. E as duas cromátides irmãs têm o mesmo gene Ezinho. Ou seja, se elas permutarem mesmo que elas permutassem o C e o E, o que não ocorre na questão, porque ele diz que vai permutar o A e o B, mesmo se elas permutassem o C e o E, elas ainda iam continuar com a mesma expressão genética, porque elas estariam permutando os genes iguais. Então a permutação vai acontecer entre os genes A e B, que é Azinho e Azão, Bzinho e Bzão. E como vai acontecer? Como eu te expliquei, né? Eles vão trocar pedaços um do outro, certo? Eles vão trocar pedaços. E ela pode acontecer de algumas formas, né? Podem ocorrer algumas diferenciações genéticas. E quais vão ser elas? Por exemplo, digamos que seja trocado o Azão com o Azinho, ok? O Azão vem para o lugar do Azinho, tranquilo? Então, o que a gente vai ter nesse momento? Digamos que o Azão está aqui. A gente vai ter Azão, Bzinho, Czão, Ezinho. E do outro lado, a gente vai ter Azinho, Bzão, Czão, Ezinho. Então, aqui a gente já tem dois gametas, que são esses dois aqui, ó. Azão, Bzinho, Czão, Ezinho. E Azinho, Bzão, Czão, Ezinho, que são esses dois. Mas por que tem quatro aqui? O que seriam esses outros dois? São genes parentais, né? Que são os genes que já são genes normais, que você já está vendo aqui antes da permutação. Porque mesmo permutando, ele pode ter a opção de permutar ou não. Então, na opção que permuta, nesse caso, vão se criar dois novos gametas, que são o primeiro e o terceiro aqui nessa ordem. Só que os parentais, eles também podem existir, porque pode não ocorrer essa permutação. Então, os parentais vai ser os genes que seja os gametas que você já está vendo aqui, que é Azinho, Bzinho, Czão, Ezinho, e Azão, Bzão, Czão, Ezinho,
ok? Por isso a gente tem esses 4 gametas. E isso aqui é a permutação e é assim que se resolve esse tipo de questão. Obrigado, Gabriel, por mandar tua dúvida. Espero que tu tenha entendido, tá bom? Qualquer coisa, tu pode mandar tua dúvida de novo, que alguém com certeza vai te responder. Obrigado.